Tá, eu passei já o quinto exercício. Então, olha só. O que acontece é que você vai ter que ver a relação entre o Z0 e esse Z0 aqui, tá aqui, Z0. 60. 60. Ele vai ser o quê? Ele vai ser raiz quadrada de... Deixa eu ver junto aqui, espera só um pouco, espera só um Raiz pouquinho aqui. quadrada de R mais J ômega J L ômega L dividido dividido. por G mais J ômega C. Isso. Deixa eu só te fazer uma coisa aqui. Deixa eu abrir aqui, ó, a linha de transmissão, e eu acho que eu tenho que te mandar essa versão mais nova aqui, ó. Vamos ver se é essa aqui. Vamos ver se está aqui. Linha de transmissão. Linha de transmissão está aqui também, tá? Essa aqui é da tensão. Ó, esse aqui eu tenho que jogar um PDF e depois mandar lá para o material que eu fiz. Acrescentei isso aqui, ó. Mas daí vai ser isso aqui, ó. O J, desculpe. A impedância é isso aqui, ó. Mas daí, ó, você tem essa relação aqui, por exemplo. G é igual a R vezes C dividido por L. E aí, por exemplo, aqui em cima, você podia dividir R mais J ômega L, divide por L, ou divide por L, por exemplo. E divide por L aqui, aí vai ficar L multiplicado por isso aqui, J ômega L. E aqui, você, se ter o G, você substitui por isso aqui, ó. R vezes C dividido por L. E aí, você pode pegar o C aqui, ó, e você dividir esse C por aqui. Então, ficaria G sobre C mais J ômega. E esse J, esse G aqui, você substitui por isso aqui, ó. R vezes C dividido por L. Se você olhar bem, o L vai para cima também. E o R vezes C, e daí o C vai ser C ao quadrado, L ao quadrado e C ao quadrado. Aí você tem que fazer uma relação aqui, aí você vai perceber que vai sobrar dessas aqui, ó, só vai sobrar duas dessas aqui, ó, e provavelmente o J ômega vai para o espaço. Então ele consegue simplificar, eu cheguei a calcular, se me engano, exatamente a raiz de R sobre G, mas eu não tenho certeza aqui agora. Então você vai ter que utilizar essa expressão aqui, ó, essa expressão aqui. Tá, eu estou compartilhando? Tá. Ó, você tem que usar essa expressão aqui, ó, que você vai ter que substituir essa aqui, ó, o G igual a R vezes C sobre L, você vai ter que substituir aqui, ó. E aquilo que eu te falei, você tem que vir aqui e pode até dividir essa fatoração aqui de fatorial por L, por exemplo, aqui, ó, tá bom, vou mostrar aqui embaixo. Deixa-me ver aqui, deixa eu pegar essa aqui. Só vou fazer um cálculo, tá? Claro. Tá. Só fazer um cálculo. Aqui, ó, você pode vir aqui, ó, isso aqui vai ser igual. Aí eu pego essa expressão aqui, Ctrl C, Ctrl V. E aí você divide aqui, por exemplo, aqui seria... Espera só um pouquinho. L, entre parênteses, R divide por L. E aqui fica J ômega. E aqui embaixo ficaria esse C. Deve ser isso aqui, espera. Não, tem que ser C. Tem que ser C. G sobre C. Centímetro G sobre C. E aqui fica esse aqui. E aí, ó, depois de você substituir esse G por essa expressão aqui, ó, porque isso aqui vai ser igual, ó. Ou isso aqui implica... Oi? Tudo bem? Tudo. Eu tenho aula. Desculpa. Qual que tem você? Vou ter que perguntar a tua mãe? Minha mãe. Ah, claro. Olha só, R vezes C vezes L. Então você vem aqui, ó, pega esse aqui e substitui aqui, ó. E você substitui aqui, ó. R vezes C dividido por L. Aí, se você olhar, talvez até, bem, eu divido por L aqui, ó. Mas tudo bem, mantém esse L aqui, ó.
Daqui a pouco você vai ver o que vai acontecer aqui, tá? E aí, com isso aqui, vai simplificar. De 4 aqui, ó, ele vai ficar apenas 2. E de 2 daí, então, você consegue calcular uma relação daí, tá? Eu acho que eu consigo ver. Você substitui esse LC, né, que tá aí fora. Exatamente, ou seja, porque daí o que vai acontecer? Aí já simplifica R vezes C sobre L, R vezes C dividido por L, então L viria para cá, mais o C corta, mas só que ao mesmo tempo você vai ter R sobre... aí você vai calculando, tá? Daqui a pouco você vai perceber que isso aqui você consegue cortar, e aí sobra alguma coisa daí, tá? E aí então essa relação aqui passa a ser Z0. Aí você consegue encontrar uma relação de 2 para 1. Aí depois você vai ter que fazer a mesma coisa, por exemplo, o alfa. Alfa você tem, que é R vezes G, entende? Então, por isso que é melhor que você mantenha aqui, R, por exemplo. R e G, provavelmente. Quer dizer, o G vai sair fora. Aí você tem que ver exatamente quem que você consegue manter aqui, e aí depois você substitui aqui, se você consegue achar o valor de R aqui em função disso, e aí Então você vai... Bem, tudo. tem o ômega também aqui, ó. Entende? Você tem o beta que você consegue calcular. Sim. E aí, bem, aí com o LC, aí você encontra uma relação. É uma equação de 4 por 4, no fim das contas. Deixa eu aproveitar e perguntar, professor. Esse Z0, então, ele é fatorial ou não? Qual? O Z0? Ou ele é um fasor? O Z0, na verdade, ele seria. Ele é um fasor. Ele é um fasor. Na verdade, ele é um número complexo, para ser uma exata. É número complexo, sim. Ele sim, não, não é na verdade, ele não chega a ser um fasor, porque ele não entra em, ou seja, ele não é um fasorial, ou seja, ele não é uma função sonoidal. Mas ele é um número complexo. Tá. Eu acho que eu perdi uma parte da explicação. Esse J ômega, ele vai chegar a sumir para eu conseguir achar os valores? Esse aqui vai. Ele some? Esse aqui ele vai sumir. Ou seja, que daí você vai achar duas expressões aqui, ó, que elas acabam se simplificando. Entende? Ó, se você olhar bem aqui, ó, R vezes C sobre L. Então, aqui, ó, R vezes C sobre L. Então, R sobre L, aí você tem que verificar se não sobra só... Tudo bem, tudo bem. Aí, se você achar, você vai achar L sobre C, e aí você então teria L sobre C, e aí vai bem. Aí você vai para o outro caminho também, entendeu? Entendi. Ó, G você vai substituir por isso aqui, ó, R vezes C sobre L. Se você faz R vezes C sobre L, você corta, ó, R sobre L, e aqui fica C sobre C. Corta C, então fica R sobre L mais J ômega, e aqui fica R sobre L mais J ômega. Simplifica esses dois. Entendeu? Aí, tenta fazer o cálculo daí. Então, daí isso aqui simplifica daí. Ou seja, esses dois termos aqui, ó, R sobre LJ, vai aparecer, ele aqui vai aparecer aqui também. E aí você tem que ver o que sobra, se é que sobra. Apesar que eu acho que vai sobrar só R sobre L vezes, ó, R sobre L vezes C. Então, C corta com C, que vai sobrar R sobre L. R sobre L mais J ômega embaixo, R sobre L mais J ômega em cima. Então, vai simplificar. Simplifica isso aqui. Então, isso aqui fica raiz de LC também. Tá? E aí, então, com essa raiz de LC, você tem Z0. E aqui, ó, com beta igual a ômega raiz de LC, você também tem LC. Então, você vai ter uma função aqui de C, ou seja... Tudo bem, aqui se você for o K, exatamente. Aqui sim, aí você vai por aqui, ó. Beta você sabe quanto vale, Z0 você sabe quanto vale, então você tem duas equações e duas incógnitas. Então você descobre o valor de L e o valor de C. E aí depois com essa relação... Ué, o que aconteceu aqui? Isso mesmo. Daí com essa relação aqui, ó, R sobre L igual a G sobre C, que é isso aqui, aí você encontra uma outra relação, que você volta... a encontrar uma relação entre R e G em função de C e L, que você já conhece o valor. Entendi. Então, você tem uma outra equação aqui, e aí você tem essa equação aqui, que você pode substituir. Você pode ter mais duas equações e duas incógnitas, tá? Então, ela dá um pouquinho de trabalho. Entendi. Entendeu? O que eu achei que fosse fazer de primeiro momento, quando eu estava tentando fazer exercício, era uma equação, 4 equações, 4 incógnitas. Só que eu não consegui trabalhar essa equação do Z0 para ficar por conta desse J.
Exatamente. Aí eu É, não consegui ver o que tinha que fazer para se livrar desse J. exatamente. Então, essa que era a partezinha chata mesmo. Então, era como é que você eliminava, tanto que se você lê aqui, ó, uma linha sem distorção, a linha na qual a constante de noção alfa é independente da frequência, alfa igual a EIJ, e também o beta varia literalmente, linearmente com a frequência, beta igual a esse ômega aqui, raiz de LC. Apesar que ele já é, de modo geral, é isso aqui mesmo. Só que talvez o único detalhe é este, que alfa ele não varia com a frequência, ele é constante ao longo da frequência. Então, esse aqui é o ponto. Eu não investiguei, eu gosto de áudio, como eu já te falei, né? Sim. E o que é interessante, não sei se isso vale para frequências que vão lá dos 20 Hz a 20 kHz, mas uma coisa que eu posso te falar é quando você conecta, por exemplo, cabos RCA, ou seja, você conecta, por exemplo, um pré-amplificador no amplificador, um CD player no amplificador, e depois você vai ouvir isso no áudio. Então, os cabos de áudio fazem diferença. Fazem diferença, provavelmente, por irradiação eletromagnética externa, que não entra nos cabos de sinal, vamos dizer assim, mas talvez isso aqui também seja algo que contribua em que você consegue fazer cabos que têm menos distorção. Mas eu te confesso, eu não investiguei muito isso aqui. Apenas digo para você que cabos de conexão, eles fazem diferença. Eu não sei se você está acostumado um pouco a áudio, acho que não, né? Acostumado com o quê, perdão? Áudio. A gente chama de áudio de alta qualidade. Ah, Eu sim, sim. vou só te mostrar aqui, espera só um pouquinho. Deixa eu só pegar um cabo. Vou pegar um cabo aqui só para te mostrar. Só para você ter uma ideia, não sei se você está me enxergando aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é um cabo de RCA. Ah, sim. Então, opa, deixa eu só pegar aqui o sinal. Então, os cabos, quando eles são melhores, eles têm uma construção e usam os fios de melhor qualidade. Isso aqui é um cabo coaxial, basicamente, um cabo coaxial, em que a parte interna é só ar. Então, você tem um fio interno e um fio externo e depois essa cobertura aqui. Claro, essa cobertura aqui provavelmente pode ser que uma parte dela seja só estética, mas pode ter uma outra parte que seja uma dupla camada, que seria como se fosse um segundo, eu vou dizer chamar isolante, mas seria uma segunda blindagem que você tenha para diminuir a interferência eletromagnética externa no ambiente que atinja principalmente esse condutor interno aqui, ó. Entende? Então, os cabos, eles acabam tendo diferenças, e aí, se você entrasse no mundo do áudio, você veria que tem cabos que custam uma fábula, cabos que custam bastante dinheiro. $300, $500, e aí vai. Ah, sim, sim. Eu Entende? sei Então, como. e aí vai. Mas isso tem a ver, provavelmente, tem a ver até com esse que nós acabamos de ver aqui, ó, essa questão da linha sem distorção. Mas como eu te falei, eu teria que investigar um pouco mais para saber se isso acontece. Uhum. Okay? Mas então acho que isso aqui ajuda você a resolver o problema. Deixa eu fazer mais uma coisa aqui. Como isso aqui eu fiz um novo, deixa eu salvar isso aqui em PDF. Deixa eu salvar isso aqui em PDF. Opa, em PDF. E eu vou deixar ali. Tá. Não. Minha. Depois eu traduzo isso aqui da forma mais correta. E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou só colocar esse material como material de apoio. Eu já vou deixar para você, porque daí isso aqui pode te ajudar. Corrente. Material de apoio. E eu vou adicionar aqui. Linhas versão 1. Isso aqui talvez ele possa te ajudar na hora de você fazer o cálculo da corrente, tá? Aqui tem um pouco mais de explicação, como eu fiz em sala de aula, tá bom? Então, ok? Vamos
Podemos sair daqui agora, vou salvar esse aqui. Vou salvar esse aqui. E agora a gente pode... Tá bom, vamos parar a apresentação. Deixa eu ver aqui a linha de transmissão, que não é o que eu quero. Espera só um pouco. Pior daqui que a gente vai precisar depois falar um pouquinho sobre elementos. Vamos lá. Na aula passada a gente começou a apresentar isto. Nós começamos a apresentar isto, que era a questão dos componentes elétricos. Por exemplo, nos componentes elétricos você vai trabalhar com vários elementos, ou seja, componentes elétricos são o quê? São os fios, como é que eles se comportam, resistores, indutores, capacitores. Claro, o livro do Clayton R. Poe, ele apresenta outros componentes também, e como é que eles vão se comportar quando a tua frequência começa a ficar cada vez mais alta. Ou seja, é só você lembrar que, quando nós trabalhamos com compatibilidade, a gente começa com 150 kHz, e a gente pode ir a 15 GHz ou mais em termos de frequência. É só imaginar que agora, com lá a tecnologia 5G, você está indo na frequências de 30 GHz. Entende? Claro, no teu caso especificamente, você trabalha com frequências mais baixas, trabalha com 1 GHz. Mas mesmo assim, em 1 GHz, esses componentes elétricos, um resistor, por exemplo, ele não se comporta somente como um resistor, ele também vai ter indutâncias e capacitâncias associadas. E é isso que a gente vai querer fazer nessa aula de hoje, ou seja, a gente vai querer identificar onde estão essas frequências, quer dizer, onde estão essas indutâncias e capacitâncias parasitas que elas existem nos componentes elétricos. Então, a gente vai começar agora lidando com o elemento mais simples, né? Ou seja, que é o que conecta qualquer dos componentes um ao outro, que são os fios, né? Então, esses fios, eu já mandei para você o material, que se você quiser, você pode baixar aí do material, e eu estou digitalizando isso aqui, ou seja, estou usando lá um OCR para poder sair, porque isso aqui, infelizmente, era um material antigo que eu tinha e depois eu não redigitalizei. Ou seja, então eu não tenho ele em formato de Word, eu tenho ele só num formato de figura. Então, figura que eu coloquei sobre o Word. Agora eu estou redigitalizando. Mas então esse material, ou seja, a gente passa a se preocupar, como ele está dito aqui, por exemplo, a resistência elétrica é o parâmetro mais importante para a determinação da queda de tensão. E nesse limite, por exemplo, dos limites regulatórios, na ambição irradiada, você vai de 30 MHz a 40 GHz na FCC americana, né? E aí, então, aí vai acontecer que nessas frequências de 30, na frequências de 150 kHz a 30 MHz, a gente pode dizer que o parâmetro mais importante vai ser a resistência elétrica do fio. Mas em frequências mais altas, como a gente vai verificar depois, a gente vai perceber que a indutância, ela passa a ter um comportamento extremamente importante. E onde vai aparecer essa indutância? Bem como também existe uma capacitância associada. Mas vamos por partes, né? Ou seja, olhamos, aqui nós estamos vendo só o fio na sua forma, vamos dizer assim, existe um elemento de profundidade aqui. Tudo bem, eu vou inserir aqui, ou seja, eu vou inserir aqui só para a gente ter uma ideia. Então, imagine que nós vamos ter um fio... Espera só um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Na verdade, eu queria ter inserido... Deixa eu inserir aqui, ó. Volta lá. Eu queria ter simplesmente inserido isso aqui, ó. Não vai ter jeito, vai ter que ser por aqui mesmo. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente poderia simplesmente inserir isto. Então, imagine que você tem uma profundidade. Entende? Então, você tem uma profundidade aqui, ó. Só para a gente ter uma ideia. Entende? Então, imagine que isso aqui é um fio, né? E aí esse fio, ou seja, ele tem uma certa profundidade. Mesma forma como teria aqui também, teria uma profundidade. Como aqui a gente poderia ter uma profundidade. E aqui a gente poderia ter uma outra profundidade, ou seja, nós temos algo que está indo profundo, ou seja, e aqui tem um certo comprimento esse fio.
Mas nós estaríamos preocupados agora em simplesmente medir quanto valeria essa resistência. Então, se aqui ó, existisse um certo comprimento L, a resistência do fio para uma resistência DC, ou seja, uma resistência em que a corrente elétrica se distribuísse uniformemente por todo o condutor, tudo bem, então vale aqui a gente considerar o seguinte, você pode ter fios, que são um ou mais condutores cilíndricos, tá bom, deixa eu ver uma coisa aqui, eu não queria mostrar isso aqui, deixa eu ver uma coisa aqui, fios... pode ser. Deixa eu só mostrar aqui para você. Vou mostrar aqui um fio composto. Só para ter ideia de um fio composto que você conhece, evidentemente. Ou seja, é um fio que ele é composto por uma quantidade muito grande de fios, como esse aqui também, olha. Então, esse aqui é composto, então, é um fio que é composto por muitos fios, tá vendo? Então, é um fio composto por muitos fios, ou muitos condutores. Esse aqui, então, é um fio que é composto por muitos condutores. Deixa eu fazer uma coisa daqui, deixa eu voltar para cá. Então, nós temos fios que podem ter um número grande de condutores, 36, 54 eu não posso dizer que tenha, mas 36 eu tenho quase certeza que sim. E aí, o condutor é simplesmente um fio sólido, como esse aqui. Um condutor apenas é um fio sólido. E quando você começa a ter o aumento de frequência, nós retornamos àquela questão da profundidade de penetração que nós tínhamos visto, acredito eu, na aula passada. Então, conforme a frequência aumenta, a corrente elétrica, ela passa a circular apenas mais não diríamos da periferia do fio, mas na parte mais externa do condutor. Deixa eu vir aqui para eu poder enxergar. Ela começa, então, a se concentrar mais na borda do fio. Então, a parte interna, a gente não tem corrente. E aí a gente parte do pressuposto, por exemplo, que toda a corrente ela está circulando apenas por uma profundidade de penetração. Deixa eu fazer isso aqui. E eu poderia, então, na exibição, fazer um zoom e colocar quase 200%. Só para ser um pouquinho maior. Entende? Então, aqui, se nós temos um condutor, ou um fio que é composto por um único condutor, como esse caso aqui, que ele tem um RW, que seria o R do fio, a nossa resistência elétrica é o comprimento dividido pela condutividade vezes a superfície, πr ao quadrado do fio, ou seja, a corrente elétrica se distribui por todo o fio. Mas se nós temos uma resistência em alta frequência, aqui seria em alta frequência, ou uma resistência AC, a resistência por unidade de comprimento, ou seja, a gente poderia fazer o seguinte, nós poderíamos considerar uma resistência em baixa frequência, que é igual à resistência DC, mas nós podemos considerar, então, que essa resistência em baixa frequência, como nós temos o L, que está aqui, a gente passa a dividir R sobre LF. Então, isso aqui vira 1 sobre sigma vezes πr ao quadrado ômega. Então, isso aqui dado em ohms dividido por metro. Agora, se você tem em alta frequência, onde a profundidade de penetração ela é muito menor do que o raio do fio, que é isso aqui, a profundidade de penetração aqui, que é aquele termo, 1 sobre raiz de π vezes f, μ0, sigma. Ele vai nos dar um valor que seja muito menor do que o raio do fio. Então, a nossa resistência em alta frequência, high frequency, seria 1 sobre, e aí então seria o quê? π r ao quadrado menos π, entre parênteses, RW menos delta ao quadrado. E aí, se você expande isso aqui vai dar menos πRW ao quadrado mais 2 vezes π vezes RW vezes delta menos, você sabe que aqui é mais, então vai dar menos π vezes delta ao quadrado.
Só que o termo π delta ao quadrado é muito pequeno, então esse termo desaparece, e esse termo π vezes E ao quadrado se simplifica com esse termo πr ao quadrado. Então vai sobrar apenas que a resistência em alta frequência, ela vai ser aproximadamente, ela vai ser igual a 1 sobre π vezes 2 vezes π RW vezes delta. Aí você pode fazer mais uns cálculos, principalmente porque você tem a resistência DC, e a resistência DC tem essa expressão, L sobre R π R ao quadrado, que você pode simplificar em que você vai ter um RW sobre 2 vezes delta RDC, ou seja, a nossa resistência ou que seria a resistência RDC, ou a resistência em low frequency, a resistência em low frequency, e isto aqui, então, a resistência em low frequency, nós poderíamos ter um termo que ele vai ter alguma relação com a frequência, porque π, ele é dado por essa expressão aqui, ó, 1 sobre raiz de π vezes f, μ0 sigma. Então, o delta, que é a profundidade de penetração, ela é inversamente proporcional ao aumento da frequência. Então, ele vai diminuindo em função da raiz quadrada da frequência. Só que, então, se a gente for fazer aqueles cálculos, a gente vai perceber que a resistência em alta frequência é 1 sobre 2RW, raiz quadrada de μ0 sobre π sigma, vezes a raiz de f. Ou seja, a resistência por unidade de comprimento, ela aumenta com a raiz da frequência. E agora a gente pode converter isso aqui, então, pelo diagrama de Bode, onde nós temos aqui uma relação RW dividido por delta. Então, conforme vai aumentando a frequência nessa relação, RW dividido por delta. Então, quando chega essa relação em 2 aqui, ó, daqui, ou seja, essa aqui passa a ser a frequência de corte, nós temos um aumento que vai aumentando em vez de... Se aumentasse simplesmente com a frequência, ele aumentaria 20 dB por década. Não sei se você lembra do diagrama de Bode, que você viu em circuitos elétricos e depois você viu em sinais sistemas. E com toda a certeza, você também viu o diagrama de Bode lá em sistema de controle. Provavelmente sistema de controle 1, e eu não tenho certeza se em sistema de controle 2, mas provavelmente. 2 não é obrigatório, mas o 1 em sinais de sistema, sim, eu lembro de ter trabalhado com Bode. Então, você lembra que se ele fosse vezes a frequência, ele subia 20 dB por década. Se fosse dividido pela frequência, ele diminuía 20 dB por década. Ou seja, você dobrava não, você multiplicava por 10 a frequência, ele iria cair em 20 dB, ou subir em 20 dB. Então, o que está escrito aqui, a probabilidade de penetração varia com o inverso da raiz quadrada da frequência. Bem, junto disso, só para a gente relembrar, porque isso aqui, eu vou ser franco com você mesmo, por exemplo, eu nunca mostrei lá em eletromagnetismo a indutância interna do fio, porque a indutância interna do fio, se você fizer alguns cálculos, não muito simples, vai perceber que a indutância interna por unidade de comprimento, ela é μ0 sobre 8π. Então, esse valor aqui, ó, é isso aqui, 0,5 vezes 10 a menos 7 Henry por metro, ou seja, é muito pequeno. E essa indutância aqui, ainda em alta frequência, ela acontece uma coisa. Conforme aumenta a frequência, diminui a região por onde passa a corrente elétrica. E, consequentemente, então, diminui também a região por onde passa um fluxo magnético aqui, atravessando o interior do fio. E aí, consequentemente, se diminui o fluxo interno, ele também vai diminuir a indutância interna nessa relação de 1 sobre raiz de F. Então, aqui é sem... E então, isso aqui, ó, ele vai até 2 RW sobre delta, e ele vai decrescendo em menos 10 dB por década. Então, na prática mesmo, a gente pode dizer o seguinte, a gente sabe que existe uma indutância interna do fio, mas ela, de um modo geral, nunca é considerada. Por quê? Porque mais importante que essa indutância interna por unidade de comprimento, que ela vai diminuindo, é só imaginar que ela vai diminuindo, menos 10 dB por década, vai aparecer agora sim, é aí que está a parte importante, a indutância e capacitância em fios paralelos. Essa parte, eu diria para você que efetivamente é a parte mais importante, e eu acho que aqui vale a pena. Eu sei que eu deveria ter pego, mas eu não peguei. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos
Pelo menos só para indutância, eu vou apresentar para você. Eu vou apresentar para você como é que a gente calcula a indutância por unidade de comprimento para 2 fios paralelos. Então, vamos lá. Tá bom. Mais um pouquinho. Aqui foi. Mais um pouquinho aqui. Aqui foi. Aqui foi. Demoramos mais ou menos uns 3 minutos. Vamos lá. Então aqui, ó, eu vou ter que fazer uma jogada. Eu vou dar uma parada aqui. Tá bom, eu vou ser obrigado a fazer parar o compartilhamento. Eu tenho que vir para cá. Devia ter feito isso aqui mais. Vamos ver aqui. OneNote. Aqui. Elementos. Idealidades. E agora, eu tenho que vir aqui. Aqui. Então, vamos apresentar a tela inteira. Vai ser essa aqui. E agora eu apresento aqui. Olha só, veja. Nós estamos aqui. Tá bom. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Deixa eu só fazer um Ctrl Z aqui. Olha só, então nós temos aqui, ó. Ctrl Z. Ah, pera lá, então pera lá, pera lá. Não, vamos colocar formas aqui. Vamos colocar formas. Vamos desenhar. Não, 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 não.
Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Quero ver se eu consigo... Será que ele consegue colar, inserir, desenhar? Eu precisava só verificar se eu consigo escolher. Eu precisava só ser capaz de reproduzir isso aqui. Vamos ver se eu consigo marcar. Não. Eu precisava selecionar tudo. Vamos ver se eu aprendo aqui, rapidinho. Tá vendo? O detalhe aqui é a gente conseguir... Era a gente conseguir fazer uma seleção disso no Note. Vamos ver se a gente pode... Não. Planilha. Ó, gravar áudio, gravar vídeo. Modelo de página, símbolos. Digitar, vamos ver aqui. Aí. Aqui. Olha só, então nós temos 2 fios aqui, perfeito? Tá enxergando? Uhum, perfeito. Alô? Tá enxergando? Sim, tô. Beleza. Então, deixa eu só ver uma coisa aqui. Olha só, então aqui, ó, até aqui embaixo. E aí, a gente disse que daqui até aqui, ó. Deixa eu ver. Daqui até aqui. Daqui até aqui. Existe um espaço S. E aqui, então, daqui até Espaço aqui. S é em relação ao Olha só, é centro um dos fio, dois fios. exatamente, nós temos aqui no centro, tá aqui, ó, centro. Eu vou dizer que aqui é o centro, tá? O centro do fio. E aqui embaixo, também está o centro do fio. O espaço S de centro a centro. Ou seja, mas olha só, por aqui a gente pode dizer que existe uma corrente I fluindo. E por aqui, a gente também tem uma corrente I fluindo. Então, essa corrente aqui fluindo, o que ela faz? Eu vou fazer um desenho por cima, tá? Ela está me dizendo que cria um campo magnético aqui, ó, pela maré da mão direita. E aqui também, ela está me dizendo que está entrando no plano do quadro um campo magnético H. Então, nós temos aqui ó, um campo magnético, ou seja, lembrando que H é alguma coisa como I sobre 2πr. E o raio é o quê? É a distância que vai do centro até o ponto, aqui é o raio. Ou seja, até o ponto onde eu queira calcular. E a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Aqui, ó, a gente pode dizer que existe um ds. Esse ds, daqui até aqui, ó, eu tenho uma certa variação dr. E aqui eu tenho um certo comprimento. Vamos imaginar, então, que, por exemplo, aqui, ó, nós estamos no sentido z. Ou, se você preferir, daqui até aqui, por exemplo, você vai ter aquele... deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Eu teria que verificar só se eu consigo achar uma borracha aqui. Deixa eu pegar a borracha aqui. Aqui. Então, aqui, eu teria um comprimento
L. Então, o que acontece? Eu tenho que calcular a indutância. O valor da indutância. Uma indutância, certo? Como é que a gente calcula a indutância se estiver tendo uma L, que é indutância? Ele é a relação do fluxo pela corrente, ou seja, fluxo magnético dividido pela corrente elétrica. Corrente elétrica que cria o campo magnético. O campo magnético. E agora, então, eu posso criar uma segunda aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não. Eu vou criar uma página 2. Página 2. Então, olha só. Eu já vou dizer, porque se a gente fosse querer mesmo falar, nós tínhamos que a integral da HDL é igual a esse integral de J ds, que é igual à própria corrente I. Ou seja, se a gente for olhar essa expressão, é basicamente num fio infinito, por exemplo, fazendo assim, um fio infinito. Aqui é um fio infinito. Nesse fio infinito, se circula uma corrente elétrica I, que é essa integral de J ds, ele vai criar, nesse caso aqui, ó, pela regra da mão direita, ele vai criar uma circulação do campo magnético. Então, isso aqui vai nos dar exatamente esse HDL, só que o DL, ele seria um negócio mais ou menos assim, ou seja, numa visão, numa visão agora ficou melhorzinho. Então, aqui teria aquele R do W, e aqui nós teríamos, então, tá melhorzinho. Imagine que isso aqui é um raio R. Então, isso aqui é uma superfície que é um círculo perfeito. Então, o nosso campo H, ele vai obedecer isso aqui, ó. A circulação de H, que está aqui, ó. Então, nós temos aqui nós temos o H circulando para cá. E o DL para cá. E H, DL, eles são colineares de mesmo sentido. Então, isso aqui não parece, mas isso aqui é um produto escalar. O produto escalar HDL, produto escalar DL, vira simplesmente HDL. Então, aqui, olha, esse HDL, essa integral aqui, ó, vira integral de DL ao longo da superfície, ou ao longo da, como para dizer, da linha que delimita a superfície, isso aqui é igual a corrente. Isso aqui, então, é igual, olha, a H, que multiplica. Quanto vale essa linha? Ou seja, qual é o comprimento dessa linha de um círculo? Ah, interessante. Ou seja, qual é vamos ver. Qual é o comprimento dessa linha de um círculo? Vale 2πr. Isso é igual a I. Então, H, que varia em função do raio, é I sobre 2πr. Só que essa corrente aqui, ó, eu vou ser obrigado a ter que desenhar aqui. E eu vou ser obrigado a apagar.
Eu vou apagar isso aqui. Olha só. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai acontecer... Aqui vai acontecer o seguinte. Eu posso imaginar, então, que aqui, ó, vai aparecer aquele superfície ds que eu te falei. Ou seja, aqui é um fluxo. O fluxo magnético é só para te entender como é que as coisas surgem. O fluxo magnético é uma integral da indução magnética que atravessa uma certa superfície. Então, o campo magnético aqui, ó, ele está atravessando. Então, aqui a gente pode dizer que existe B. Só que B, no ar, é um μ0 que multiplica H. Ou seja, é a permeabilidade magnética do ar multiplicado pelo campo magnético, que está multiplicando isso aqui a uma certa superfície. Ou seja, aqui, esse meu ds, o ds, ele aqui vai ter um dr. Ou seja, o ds, eu poderia dizer que é um... Se aqui variasse em z, por exemplo, eu poderia dizer que é um dz vezes dr. Já chegaremos lá. Essa aqui é uma superfície S. Então, o fluxo vai ser B I0H, que multiplica dz dr. Agora, dz, ele pode ir de 0 até L. E o dr, na verdade, ele iria, se nós temos aqui o R do fio, ele iria até o R do fio, menos S menos R do fio. Depois eu vou melhorar isso aqui. Então, o fluxo passa a ser de RW até S menos RW, integral de 0 até L, de μ0 I sobre 2πr, que multiplica dz, que é, desculpe, aqui, ó, é d, não, dzdr, tá certo, dzdr. Então, aqui nós teríamos o dz vai de 0 até L, ele é independente, porque o campo magnético, isso aqui é como se fosse um fio infinito. Então, o campo magnético, ele é constante ao longo de toda uma linha em cima de Z. Então, isso aqui, ó, vai nos ser igual aqui, ó, a μ0 I. Eu até posso tirar o 2π para fora. E aí eu tenho aqui, ó, dz de 0 até L. E eu tenho dr sobre R indo de S até S menos RW. Então, isso aqui vai nos dar μ0I sobre 2π, que multiplica L, que multiplica a integral de dl sobre R é ln. ln de R, indo de S até S menos W. Então, o nosso fluxo, ele vai ser igual a μ0I sobre 2π, que multiplica L vezes ln de S menos RW sobre RW. E, finalmente, L, fluxo sobre corrente, vai ser igual... Eu já vou dividir aqui, ó. Vai ser μ0 sobre 2π vezes L vezes ln de S menos RW sobre RW. E com S menos RW, ou melhor, com S muito maior do que RW, isso implica que S menos RW
é aproximadamente S. Então, isso aqui se transforma aproximadamente a μ0 sobre 2π L ln de S sobre RW. Isso aqui vai nos levar aqui, L sobre L vai ser igual μ0 sobre 2π ln de S sobre RW. Alô, professor? Gustavo, Oi. é que eu saí fora. Aí eu tenho uma segunda rede. Ah, Segunda rede. Por isso que eu tenho duas redes. Aí a mas minha caiu a internet? caiu. Ah, tá. Eu tenho uma Oi, fibra ótica, daí ela Uhum. caiu. Agora eu tenho uma GVT, que é a Vivo, daí é par trançado, que funciona lá embaixo. E aí, Ah, pelo jeito, ela voltou. Então, deixa eu voltar a apresentar aqui. Eu acho que eu tinha ido até quase o final. você tinha chegado na equação da indutância pelo comprimento. Então, exatamente. A indutância por lado de comprimento vai ser esse termo aqui, ó. μ0 sobre 2π vezes ln dividido, quer dizer, ln de S sobre RW. Isso vai nos dar N por metro. Entende? Então, essa indutância, ela existe quando nós temos dois fios paralelos. Claro, é evidente que hoje nós trabalhamos muito com a tecnologia SMD, a mesma tecnologia SMD, também ela tem uma certa indutância por de comprimento, como ela vai ter também uma capacitância. Mas no passado, imaginava você, como eu tenho, por exemplo, algumas placas, por exemplo, que você tem fios, ou seja, você tem resistências com pernas, ou seja, os resistores têm, o resistor é um resistor discreto, então que tem o componente com a perna. Então, a perna do componente, ele também tem uma certa indutância. E a gente vai verificar, sem fazer o cálculo, que a gente vai ter também, ou seja, assim, só que aqui é essa sobre RW, certo? Só que aqui, ó, foi criado por um fio. Deixa eu voltar anterior aqui, ó. Então, um fio criou uma indutância. Agora nós temos o segundo fio, que também cria a indutância. Então, por isso, agora eu vou criar uma terceira página. Eu vou criar uma terceira página. E aí eu vou chamar essa aqui de página 3. E aí, então, a gente pode dizer o seguinte: a nossa indutância, para a gente poder concluir. Você está me vendo bem, né? Sim, professor. Tô. Ok, então mantemos esta aqui. É que essa minha segunda, ela fica... Eu tenho uma biblioteca. Aí tem um quarto embaixo e depois, mais embaixo, é que eu tenho onde fica a sala. E é na sala que fica esta rede. Então, a rede deve ter daqui até lá mais ou menos uns 5, 6 metros. Então, só que ele é 15 mega. 15 mega e tem 1 mega de upload. Então, provavelmente, como está indo daqui para você, talvez perca alguma informação. Mas, olhando aqui, ó, então, o nosso fluxo total
vai ser φ1, seria esse, na verdade, o φ1. Tudo bem, a gente pode imaginar o seguinte, o fluxo total vai ser, φ1 mais φ2. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Então, o fluxo, só para ver aqui, ó, o fluxo total, eu poderia dizer simplesmente que é igual a μ0 sobre I, L. Tá, eu vou fazer fluxo total desse jeito aqui. Fluxo total vai ser igual a μ0 I sobre 2π L, Ln de S sobre RW, mais μ0 2π I L, Ln de S sobre RW. Isto aqui, então, somando os dois, vai nos dar μ0 sobre π L, Ln de S sobre RW. Então, a indutância total ela vai ser L, é o fluxo total, dividido pela corrente. Que vai nos dar, então, μ0 π L, Ln de S sobre RW. E nós temos, então, L sobre L, μ0 π Ln de S sobre RW. E essa aqui, então, é a indutância total que você vai ter em 2 fios. Essa é a indutância total que você vai ter em 2 fios. Então, agora, eu vou interromper e eu vou voltar. Agora eu volto para cá. Elementos. Então, eu volto para cá. Eu volto para cá e eu apresento a tela inteira. Que é essa aqui. Então, nós voltamos a apresentar o que a gente tinha visto. Então, a indutância, ela vai ser dada por essa expressão aqui, ó. μ0 sobre π, que é o que nós estamos enxergando aqui, ó. μ0 sobre π, Ln, S, que é a distância entre os dois fios, dividido por RW. E uma outra expressão, se a gente divide 4π, exatamente, assim, aqui ele vai estar em microhenry por metro, ou seja, 4π vezes 10 na menos 7. Interessante, onde é que vai aparecer aqui? Assim, onde é que vai aparecer? Assim, exatamente, é 4π vezes 10 na menos 7. Então, é 0,4 vezes 10 na menos 6. Então, por isso que isso aqui seria 0,4 Ln de S sobre RW em microhenry por metro. Essa seria, então, a nossa indutância externa de 2 fios. E aí, naturalmente, o que ele vai dizer é que a indutância total seria 2 vezes a indutância interna, vezes L, mais L externo, que é esse LE, por unidade de comprimento, multiplicado pelo comprimento L. Então, essa seria a indutância total. Na prática, a gente pode dizer que esse termo 2LL, ele praticamente é desprezível. Então, só nos sobra essa indutância externa aqui, ó, LE vezes L. Então, note que ali é a indutância total do laço criado pelos 2 fios. E a capacitância é uma relação, então, de carga dividido pela tensão, dividido por L. Sem demonstração, a gente pode dizer que a nossa indutância, ele vai ser π vezes ε0 dividido por Ln sobre S dividido por RW, em que S é a distância centro a centro entre os 2 fios. Ou seja, da mesma forma como esses 2 fios que podem representar, então, as pernas de um componente capacitor e indutor, e essas 2 pernas, elas podem ter, então, uma indutância, elas não só podem ter, como elas têm, uma indutância e uma capacitância por unidade de comprimento.
E aqui assume-se a mesma situação, né? Ou seja, para o resultado da capacitância, assume-se que essa relação S sobre RW é maior do que 5, de modo também que a carga é uniformemente distribuída ao redor dos fios periféricos, né? Então, a capacitância total seria essa capacitância por unidade de comprimento multiplicada por L. E vou comentar um pouquinho sobre esses circuitos equivalentes, que tem a ver com aquela questão da célula. Então, se o comprimento total L é eletricamente curto, a gente já calculou algumas expressões em que esse L, o comprimento total, ele é muito menor do que o comprimento de onda na frequência de excitação, na frequência que nos interessa, a gente pode utilizar, então, os parâmetros distribuídos, né? Então, nós vemos as indutâncias e capacitâncias. Então, nós temos, basicamente, 4 modelos de representação. A gente pode pegar a resistência por unidade de comprimento, essa indutância interna Li vezes L, Li vezes L, essa capacitância por unidade de comprimento CL. Então, esse modelo aqui, ó, seria um sigma invertido. Por quê? Porque a carga fica à direita e esse modelo fica à esquerda. Então, você vê a sigma invertido. Então, a gente divide a resistência em 2 partes e a indutância interna em 2 partes. Uma outra forma é o chamado modelo Pi. Você faz elétrica contra automação, Gustavo? Elétrica. Elétrica. Você já fez sistema de potência? Já fez, né? Já fiz. Então, lá em sistema de potência 1 e 2, eu acredito que você deve ter visto esse modelo Pi aqui, provavelmente, em linhas de transmissão. Acho que é que tem a cadeira de linhas de transmissão, que antigamente era obrigatória, agora já não é mais, mas eu acredito que mesmo em sistema de potência, você tem que ver os parâmetros da linha de transmissão, não tem? Tem, né? Sim, Lembra? Tem porque você faz as contas, né, as considerações, né? Cálculo de fluxo de potência, por exemplo. Exatamente. Então, se você vai fazer um fluxo de potência, você tem que calcular os parâmetros da linha. Então, lá, provavelmente, eu acho que você via esse modelo Pi, se eu não me engano. Ou seja, uma capacitância de uma ponta, por exemplo, no gerador, a outra capacitância na ponta, lá na carga, ou na subestação, por onde você ia transmitir energia, e as indutâncias, a resistência da linha e a indutância da linha. E aí você faz o cálculo. Então, tem esse modelo Pi, tem o modelo T concentrado, ou seja, então, o modelo Pi é que se metade da capacitância vai para um lado do terminal e a outra metade vai para o outro terminal. E no modelo T, a capacitância fica concentrada no centro. Interessante. Aqui não pode ser C sobre 2, eu vou ter que ver isso aqui. Porque aqui tem que ser o C total. Não dá para você dividir. Agora, sim, aqui você teria a divisão da resistência pela metade, a indutância pela metade, a indutância pela metade, e aí vai. As indutâncias pelas metades, metade de um lado, metade do outro, e aí a impedância da carga do outro lado. E o modelo sigma maiúsculo, em que você tem a capacitância de um lado e a carga do outro. E aí a LE, que é a indutância externa, a indutância interna e a resistência do fio. E aí, então, esse é o modelo delta. Aqui, só para a gente ter uma ideia de valores, efetivamente. O raio do fio, ele pode ser na ordem de 16 milipolegadas. 16 milipolegadas, só para a gente ter uma ideia, que é seria a bitola do fio para 20 AWG, 16 milipolegadas é 16 milipolegadas, que é 16, 2,54 expoentes, tá bom, vou fazer expoente 2 negativo, e aí depois eu vou fazer 1000 dividido. Exatamente, é 2,54 vezes 10 na menos 5, e aí multiplicado por 16, isso aqui vai dar 4,06 vezes 10 na menos 4. 1, 2, 3, 4. Exatamente. 0,4 milímetros. Então, esse 16 milipolegadas é aproximadamente 0,4 milímetros. E, então, 2,54 expoente 5 negativo. E eu multiplico por 50 milipolegadas, que é uma distância mais ou menos padrão, que vai dar 1,27 milímetros. 1,27 milímetros seria esses 50 milipolegadas. Então, a indutância interna, veja, a indutância interna seria na ordem de 0,456 microhenries por metro.
Então, evidentemente que é uma capacitância muito pequena. Para baixa frequência, ela desaparece, mas ela só vai aparecer, então, em alta frequência. E esse L externo, ou seja, ele é mais ou menos, se a gente pega o LI aqui, ele é aproximadamente 10, porque lá era μ0 sobre 4π. μ0 sobre 4π, só para a gente ter uma ideia, μ0, 4, μ0 sobre 4π, não, μ0 sobre 4π, dá 4π vezes 10 a menos 7. 4π vezes 10 a menos 7 é simplesmente, na verdade, é 8π. Então, é 1 expoente 7 negativo. E aí, eu divido isto aqui, ó, por 2. E aí, então, eu comparo isto aqui, tá certo. Isso aqui, então, vai nos dar... Agora vem a parte difícil, que é você... Não. Que é você representar... Que legal. Settings. Exatamente. Espera só um pouquinho. Formato decimal científico. Tá bom. Vou fazer científico aqui. Ok. Não deu muito certo. Mas, de qualquer forma, esse aqui é alguma coisa como... Ou é 5 ou é 0,5 microhenry. Ou seja, 5, acho que é 0,5 microhenry, que seria a indutância interna. Então, esse LE é 10 vezes maior do que a indutância interna. Lembre só que a indutância interna que nós tínhamos visto era isso aqui, ó. Isso aqui é a indutância interna. Indutância interna, só para você ter ideia, era isso aqui, ó. 4π vezes 10 a menos 7 dividido por 8π. Isso aqui dá 10 a menos 7 dividido por 2. Então, é 0,5 vezes 10, ou 5 vezes 10 a menos 8. 5 vezes 10 a menos 8. 0,5 vezes 10 a menos... 0,5 vezes 10 a menos 7. Então, isso aqui seria 0,05 vezes 10 na menos... sim. Ok. Vamos lá. Então, essa impedância da indutância interna normalmente é muito menor do que a impedância da indutância externa, exatamente. E nos modelos podemos negligenciar a indutância interna dos mesmos. Outras considerações para a obtenção dos parâmetros da indutância LE e da capacitância é que o meio ao redor dos fios é homogêneo e o espaço é livre com permissividade de ε0 e permeabilidade de μ. Ou seja, a gente não leva em consideração a existência de material isolante, que evidentemente que elas alteraria tanto os valores do LE, mas principalmente da capacitância. Então aqui, para a gente ter uma ideia do valor da capacitância, a gente pode dizer o seguinte: a impedância da linha vale, por unidade de comprimento, ela seria LE sobre a capacitância C, então μ0 sobre π ln de S sobre RW, e aqui nós teríamos dividido por π ε0 vezes LE, dividido por ln de S sobre RW. Então, esse aqui vai subindo, multiplicando, nós vamos ter μ0 sobre π ao quadrado ε0, vezes ln ao quadrado de S sobre RW. Então, isso aqui é a raiz quadrada, vai para fora. Então, fica 4π vezes 10 a menos 7, dividido por π ao quadrado, vezes 8,154 vezes a menos 12. Então, isso aqui nos daria exatamente 119,92 ln de S sobre RW, que dá basicamente 120 vezes ln de S sobre RW. E aqui, então, para a gente ter uma ideia de quando é que a gente utiliza o modelo π concentrado ou T, a gente utiliza quando a indutância da carga ela é muito menor do que a indutância da linha ZC. E se ZL, que é a indutância da carga, então, para pequenos valores de indutância de carga, você usa modelo π concentrado, ou sigma concentrado, e modelo T. E se o ZL for muito maior do que o ZC, ou seja, se a carga tiver a impedância de 500, 600, 700, 800 ohms, 900 ohms, então ele vai ser bem maior do que ZC, você vai utilizar esse modelo sigma concentrado e o modelo π. São demais adequados.
a resposta está correta. E nos interessa, então, quando a gente fala sobre essa situação agora, é justamente quando a gente fala sobre o efeito dos fios nos componentes. Lembra você que nós estamos trabalhando, então, com componentes que têm fios. Então, se os componentes têm fios, nós podemos verificar isso aqui agora. Ou seja, componentes como resistores, capacitores, indutores, entre outros, são conectados ao circuito através de fios. Em alta frequência, esses fios terão um comportamento de indutância e capacitância que afetarão o comportamento padrão desses componentes. E é isso que a gente vai querer analisar agora. Então, por exemplo, para modelar a indutância dos fios de ligação, considere a figura abaixo. Então, nós temos aqui os fios, que são fios paralelos, com um certo comprimento L. E aí surge, então, esse campo magnético H aqui, ó, e então a distância S. E isso vai, então, conectar esse componente na placa de circuito impresso. Então, a indutância vai ser essa indutância externa vezes o comprimento L. Então, por exemplo, para fios de 20 AWG, então é um fio de 16 milímetros, com meia polegada de comprimento, veja, meia polegada de comprimento é 1 centímetro, que é algo mais ou menos normal. Se você vê uma placa de circuito impresso com componente, eles têm normalmente em torno de 1 centímetro, 1 centímetro e 20, por exemplo, de altura. Então, ali, ele vai ter uma certa indutância por unidade de comprimento. Então, olha só, se nós temos, então, essa separação de 5 polegadas, que seria 0,5, porque isso aqui é milipolegadas. Então, isso aqui nos daria 0,5 polegadas, daria uma separação, como está dito aqui, ó, de 0,25. Exatamente, você tem um comprimento de 0,5 polegadas e a separação S é de 0,25 polegadas, ou seja, de 1/4 de polegada. 2,54 dividido por 2 dá 1,25, dividido por 2 dá 0,65 milímetros, ou 6,5 milímetros de distância. Então, aqui nós teríamos que a nossa L externa seria M0 sobre π, vezes Ln de S sobre RW. Isso aqui nos daria 1,095 microhenry por polegada, porque aqui nós manteríamos a questão de polegada, S sobre RW. E a indutância externa em nanohenry por polegadas, se a gente multiplica, então, isso aqui pelo comprimento de 0,5, deixa eu fazer o cálculo aqui, vamos ver. Vamos ver aqui, S, só que é milipolegadas, 0,5. Comprimento, então, mas a separação é 25. 25 microhenry. Só que isso aqui é 16, dá 1.001 expoente 3 negativo, vezes, me divide, dá 15, Ln, 2,75, e agora eu multiplico por 4π. Interessante, mas se for polegada a polegada, isso aqui já morreria. Deixa eu ver isso aqui. 4π. 4π, 4, expoente 7 negativo, vezes. Interessante. Tudo bem. Então, esse aqui daí é 1,0995 microhenry. Tá certo. Assim, é por polegadas, se eu considerar que depois... interessante, microhenry por polegada. Ok, 1,09 microhenry por polegada. Só que daí, se eu pego isso aqui, ó... deixa eu ver aqui. Tá certo. Se eu multiplico por... Deixa eu ver aqui, ó. O comprimento é 0,5. Então, 1,5 e é 2,54 expoente menos 2. 0,5 polegadas, vezes. E eu multiplico isso aqui por vezes. Exatamente. Então, isso aqui vai nos dar aproximadamente 14, 3,96 nanohenry. Então, vai dar exatamente esses
14, aproximadamente 14 nanoen. Então, a nossa indutância é 14 nanoen, que aparentemente é pequeno, mas a gente vai perceber depois a sua importância. E para modelar a capacitância, nós vamos usar a mesma expressão, πy0, ln de S sobre RW. Então, esse aqui dá 0,78, ln picofarad por polegada. Então, essa capacitância externa dá 0,259 picofarad por polegada. Então, a nossa capacitância total, que é a capacitância a nossa verdade, a capacitância total desses fios que tem uma separação de 1/4 de polegada e tem um comprimento de meia polegada. Então, a capacitância total, nesse caso aqui, daria 0,128 picofarad. Então, aqui nós teríamos uma capacitância total de 0,128 picofarad e uma indutância de 14 nanoen. Isso vai ser importante para nós quando a gente for trabalhar agora. Então, veja, com o primeiro tipo de componente, que seria esse resistor. Vamos trabalhar mais um pouquinho aqui agora para ver justamente isso. Por exemplo, resistores, eles são, como está dito aqui, talvez os componentes eletrônicos ou componentes mais comuns de sistemas eletrônicos. Então, eles são basicamente por 3 tipos de material. Uma é uma composição de carbono, outra é por fio enrolado, outra é simplesmente por um filme fino. E aí, como está dito aqui, essa composição de carbono é a mais comum. Então, resistores de fio enrolado são formados por enrolamentos de um fio que se deseja a resistência descer numa forma cilíndrica para minimizar o espaço, o que naturalmente vai aumentar a sua indutância. E aí vem a seguinte, a resposta ideal de um resistor na frequência é mostrada abaixo. Então, nós temos aqui um resistor. Esse resistor, ele deveria manter uma resistência fixa em função da frequência. E nós sabemos que um resistor, ele tem um ângulo de fase que praticamente não muda. Ele não muda. Ou seja, um resistor, ele não muda. Deixa eu ver aqui. Ele não muda em função da frequência. Ou seja, então ele tem um valor que é constante em função da frequência, e esse valor, uma diferença de fase entre a tensão e a corrente, que eles se mantêm constantes, ou seja, é uma variação de fase zero, ou seja, correntes e tensões, elas se mantêm em fase em sistema senoidal, ou aí sim, um sistema fasorial, porque a tensão seria fasorial e a corrente seria fasorial. E aí, aqui, como está escrito, então, para um resistor ideal, ou, desculpe, para um resistor real, você vai ter que levar em consideração a resistência e a indutância e a capacitância dos fios de ligação, que são seus LEDs, que são suas pernas. E a capacitância componente do parasita, a componente parasita e a capacitância parasita do componente. Isso acho que eu vou ter que te mostrar daqui a pouco. Eu vou mostrar para você de uma outra forma. Então, nós temos aqui, os fios. Então, esse fio, ele tem uma indutância, que nós tínhamos visto aqui na ordem de 14 nanoen. Ele tem uma capacitância do LED da perna. Aí existe a resistência, propriamente dita, e existe uma capacitância parasita. E eu vou querer mostrar para você a resistência parasita daqui a pouco, tá? Então, aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, como são... Gustavo. Oi, professor. Oi, Gustavo. É que eu quero mostrar para você como é que você enxerga essa capacitância parasita. Uhum. Que eu tenho que ser franco em dizer que eu só... Quer dizer, quem descobriu não fui eu. Quem mostrou isso para mim foi um aluno. Uma vez eu estava mostrando como é que é o comportamento em um circuito elétrico das tensões e do campo elétrico dentro de um resistor. Então, eu vou querer mostrar isso para você depois, daí, aqui na nossa mesa digitalizadora, daí você vai entender que um resistor, ele tem uma capacitância parasita.
Mas eu quero explicar isso para você depois, porque vai demorar um certo tempinho. Então, podemos voltar daqui uns 8 minutos, 9 minutos? Sim, sim. Pode ser? Uhum. Sim? Só para Ok. professor, você ainda não trocou da internet, né? Não, não troquei. É porque Tá pior agora? é porque tá dando umas travadas. Ah, então deixa eu ver uma coisa aqui. Espera só um pouquinho. Deixa eu aproveitar aqui. Deixa eu abrir a rede. Isso mesmo. Então, deixa eu mostrar as disponíveis. Eu acho... Vamos ver aqui como é que tá. Vê se você está me ouvindo. Estou. Tá me ouvindo bem agora? Tô. Não, beleza. Então, eu voltei à atual. Ou seja, eu voltei à minha fibra ótica. Tá bom? Uhum. Beleza. Então, agora tá melhor. Tá bom? Então, até Ok. daqui a pouco. Tá bom? É. Beleza, então. Tá. Eu vou interromper a gravação aqui, depois a gente continua.